Bom dia, Bom dia. hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023 e como a gente está fazendo diariamente as orações da manhã, já é quase manhã almoço já, né? Mas isso não quer dizer que a gente não estava aqui refletindo, orando e mentalizando coisas, né? É importante você falar isso, que a Bíblia ela não é um livro comum que você pega para ler como qualquer outro. Uhum, É importante você orar primeiro, né? pedir para Deus uma revelação do que Ele quer que você entenda daquela palavra. Ele está falando com a gente através da Bíblia. E as nossas aflições, os nossos medos, os nossos anseios, né? É externar, né? É uma conversa, né? A oração tem que ser uma conversa com o Pai. Porque mais do que Pai, ele diz que quando a gente abre a porta do nosso coração para que ele cuide, né? Ele se torna um amigo, um confidente. E para ele você pode confiar tudo, né? Então é isso que a gente normalmente faz dentro do agradecimento de mais um dia, de uma noite de descanso. Às vezes as pessoas não têm noites de descanso, né? Tem sonhos conturbados e tal. E o Espírito Santo, em Deus, ele traz essa tranquilidade e a gente precisa ser fervoroso, né? Então a palavra dessa manhã Tá lá no livro de 1 Reis, capítulo 10, tá? Diz assim: Quando a rainha de Sabá ouviu falar da maneira maravilhosa pela qual o Senhor tinha abençoado Salomão, concedendo a ele sabedoria, ela resolveu ir a Jerusalém e colocar Salomão à prova com perguntas difíceis. Quando ela chegou, acompanhada de uma grande caravana de camelos que transportavam perfumes, ervas cheirosas, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, contou a Salomão todos os problemas que pretendia resolver. Salomão respondeu a todas as perguntas que ela fez. Nada era difícil demais para ele responder. Logo ela reconheceu que tudo quanto tinha ouvido a respeito da grande sabedoria de Salomão era verdade. Ela viu também o lindo palácio que ele tinha construído e quando viu os alimentos deliciosos sobre a mesa, o grande número de criados e ajudantes que estavam ali em uniformes de chamar a atenção, quando viu os servidores de vinho e os muitos sacrifícios queimados que ele oferecia ao Senhor, ela ficou muito admirada e quase sem fala. Depois disse ao rei: Tudo o que eu ouvi em meu país a respeito da sua sabedoria e a respeito das coisas maravilhosas que se passam aqui é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade. Sua sabedoria e sua riqueza ultrapassam em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os ajudantes do seu palácio, e nem podia ser de outra forma, porque eles estão aqui dia após dia, ouvindo a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que escolheu você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele o fez rei, e você governa o povo com justiça e bondade. Então ela deu de presente ao rei 4.200 quilos de ouro e uma enorme quantidade de perfumes e pedras preciosas.
Na verdade, foi o maior presente de perfumes que o rei Salomão tinha recebido até aquela data. E quando os navios de Irão trouxeram a Salomão o ouro de Ofir, eles também trouxeram uma grande quantidade de madeira de sândalo e de pedras preciosas. Salomão usou a madeira de sândalo para fazer colunas para o templo e para o palácio, e também para fazer liras e harpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tal suprimento de madeira tão linda. Em troca dos presentes recebidos da rainha de Sabá, Salomão lhe deu tudo quanto ela pediu, além dos presentes que ele já havia planejado dar. Depois ela e seus ajudantes voltaram ao seu país. Cada ano, Salomão recebia quase 23.300 quilos de ouro, além dos impostos sobre vendas e lucros do comércio com os reis da Arábia e dos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 escudos de ouro batido. O ouro empregado em cada escudo foi de 3,6 kg. Imagina para levantar esse escudo. Ele também fez 300 escudos menores de ouro, usando 1,8 kg em cada escudo. E o rei os guardou em seu palácio, no Palácio da Floresta do Líbano. Também mandou fazer um enorme trono de marfim e revestiu-o com ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o encosto era arredondado. Em cada lado havia braços e 2 leões em pé junto a cada braço. Também havia 2 leões em cada degrau, num total de 12. Em todo o mundo não havia outro trono igual a esse. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro maciço, e no palácio da Floresta do Líbano, os talheres e os pratos eram feitos de ouro maciço. Não se usava prata porque ela não era considerada de muito valor nos dias de Salomão. Os navios mercantes do rei Salomão trabalhavam em sociedade com os navios de carga do rei Irão, e uma vez em cada 3 anos chegava aos portos de Israel um grande carregamento de ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Os bugios eram os macacos. Os macacos. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. É legal ler Provérbios, né? Que foi escrito por Salomão, tem muita coisa boa para aprender. Homens importantes de muitos países vinham falar com ele e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Eles traziam a ele presentes, né, objetos de prata, de ouro, tecidos muito lindos, perfume de mirra, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte em diversas cidades e a outra parte perto dele em Jerusalém. Naqueles dias, a prata era tão comum como as pedras em Jerusalém, e o cedro não tinha maior valor do que a madeira da figueira brava da Cefelá. Os cavalos que Salomão possuía foram importados do Egito e da Cilícia, onde seus representantes compravam por bom preço. Um carro egípcio importado custava 7,2 kg de prata, e os cavalos valiam 1,8 kg cada um. Muitos desses cavalos depois eram exportados aos reis dos heteus e aos reis da Síria. Eu lembrei daquela parte que fala que a quem muito é dado,
né, mais será acrescentado e quem tem pouco vai perdendo cada vez mais. Gente, eu não sei se é exatamente essas palavras, tá? Mas é isso. Ele era o rei mais rico que já habitou na Terra, né? E ainda assim todo mundo que ia visitar ele levava mais presentes, né? Porque riqueza traz riqueza. Na verdade, essa parte de material é só uma consequência do principal pedido que Salomão fez a Deus quando ele assumiu o reinado dele. E quando ele pediu para Deus, eu não quero nada, eu só quero sabedoria para que eu possa administrar o meu reino e ser justo com o meu povo. Jesus disse para ele, Deus, Não deixa de ser, Jesus estava lá, só sim, são épocas distintas. Então, o Velho Testamento é Deus, né? Então Deus disse para ele, depois tá tudo escrito aí, eu estou resumindo com as minhas palavras, mas como você não me pediu nada mais do que sabedoria para poder administrar e ser justo com o seu povo, eu vou te dar muito mais do que aquilo que você imaginou. Muito mais do que todos os homens da terra podem imaginar. E esse é o retorno. Quando você pede coisas materiais, todo mundo pode ter. Uns mais, outros menos, sabe? É tudo de Deus. Agora, quando você pede algo a mais, não só para você, mas para você poder transmitir e cuidar do povo dele. E cuidar, né? Porque cada um de nós tem sobre o nosso jugo coisas e pessoas que nós nos responsabilizamos. Se a gente foge dessa responsabilidade, isso nos vai ser cobrado. E todos nós temos essas cobranças. Não só a autocobrança nossa, mas a cobrança normal, né? Divina, de Deus. Isso não dá para fugir. A gente pode fugir das nossas autocobranças, né? De cobradores daqui, de impostos indevidos e tal, ou de devidos que a gente acha que não deve e a gente foge, mas fugir de Deus nunca, né? Então acho que essa passagem é aquilo. Deus realmente dá a quem merece e muitas vezes ele... Na verdade ninguém merece, mas ele dá a quem ele escolhe, né? Porque está pronto para alguma missão naquele momento, né? Bom, ou ele prepara também. Tudo é teste. Nós somos avaliados constantemente, tá? E assim, existem várias passagens e o ideal é que cada um na sua dificuldade diária, né? Porque a gente tem dificuldades inúmeras, mas diariamente a gente tem algumas que afloram mais. A gente vai buscar em Deus a solução dessa aflição, tá bom? Eu gosto muito da história de Salomão. Eu agradeço a Deus por ter dado essa palavra hoje, porque a sabedoria de Deus para lidar com as coisas da nossa vida, né, é tudo que a gente realmente precisa para dar conta, né, do recado. Então, Pai, que nos dê sabedoria, que a gente possa pensar com a sua cabeça e não com a nossa, né, para desvendar tudo que é necessário e fazer o que é preciso para a sua obra. Então essa é a mensagem de hoje, né? Fiquem com Deus e um bom dia para todos, tá? Tchau, amém.